Como crentes em Jesus, fomos adotados na família de Deus. Somos filhos e filhas do Deus Altíssimo, e isso é motivo de comemoração. Mas ser filho de Deus não significa apenas que temos um novo título ou uma nova identidade. Significa que temos o Espírito Santo vivendo dentro de nós. Assim como o tabernáculo e o templo abrigavam a presença de Deus no Antigo Testamento, o Espírito de Deus agora habita em nós. Quão incrível é isso! E por causa disso, não há lugar para onde possamos ir onde Deus não esteja conosco. A Bíblia nos diz no Salmo 139, versículos 7 ao 10: Para onde me afastarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua presença? Se eu subir os céus, tu estás lá. Se eu fizer a minha cama nas profundezas, tu estás lá. Se eu subir nas asas da aurora, se eu pousar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão me guiará, a tua destra me susterá. Isso não é incrível? Não importa onde estamos ou o que estamos passando, Deus está sempre conosco. E não apenas Ele está conosco, mas Ele está nos guiando e nos mantendo firmes. Nunca estamos sozinhos. Mas ser um filho de Deus também traz alguns desafios. Assim como qualquer bom pai, Deus quer o melhor para nós. E às vezes isso significa que enfrentaremos situações difíceis. Enfrentaremos provações e lutas. Enfrentaremos coisas que testarão a nossa fé. Mas a boa notícia é que não precisamos enfrentar essas coisas sozinhos. Temos o Espírito Santo vivendo dentro de nós, nos guiando e nos fortalecendo. E também temos uma comunidade de cristãos que pode nos acompanhar e nos apoiar nos momentos de necessidade. Como 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 16 diz: Porque nós somos o templo do Deus vivo. Como Deus disse, farei a minha morada entre eles e andarei entre eles, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Somos o templo do Deus vivo, e isso é motivo de orgulho. É um lembrete de que temos um propósito e um chamado em nossa vida, e que nunca estaremos sozinhos no cumprimento desse chamado. Então hoje, quero encorajá-lo a lembrar que você é um filho ou uma filha de Deus. Você é amado e valorizado e nunca está sozinho. Não importa o que você esteja passando, Deus está com você a cada passo do caminho. Portanto, agarre-se a essa verdade e deixe que ela lhe dê força e coragem de que você precisa para enfrentar o que quer que surja em seu caminho. Acreditamos que nossa vantagem neste mundo está exclusivamente relacionada ao quanto de Deus temos em nós. Quando nos esforçamos para conhecer mais a Deus, nossa vida se torna mais significativa. Vamos dar uma olhada na vida das pessoas que andaram com Deus, comparando com as vidas daquelas que não andaram. Há uma clara diferença, certo? A maioria das pessoas que causaram impacto nos dias da Bíblia eram pessoas que se comprometeram com Deus. Elas fizeram grandes coisas na medida em que a presença de Deus estava nelas. Enquanto Jesus estava partindo, Ele disse que não nos deixaria órfãos. Esta é uma declaração tão importante porque Ele sabia da importância de sua presença em nossas vidas. É por isso que Ele enviou o Espírito Santo. Jesus falou extensivamente sobre o Consolador e deu a seus discípulos a instrução de esperar em Jerusalém até que Ele viesse. Quando o Espírito Santo finalmente veio, houve uma clara diferença entre os apóstolos que seguiram Jesus e aqueles a quem o Espírito Santo capacitou. O Espírito Santo é a única razão pela qual eles foram capazes de fazer o que fizeram e o fizeram bem. O Espírito Santo continua a capacitar qualquer um que esteja interessado em fazer coisas fenomenais ao redor do mundo. Deus enviou seu Espírito para transformar nossos corações e nos tornar mais semelhantes a Cristo. Ele sabia que precisávamos de ajuda para levar uma vida justa que o agradasse. Sem a ajuda de Deus, somos incapazes de viver o tipo de vida que Deus deseja que tenhamos. Como crentes de Jesus Cristo, temos a habitação do Espírito Santo em nós. O Espírito Santo trabalha em nós e nos ajuda a amadurecer como cristãos. E traz a transformação de nossos corações e mentes. Não somos mais escravos do pecado, mas somos filhos de Deus. Então, o que significa ter a presença de Deus em nossas vidas? Significa que temos o poder do Espírito Santo vivendo em nós, nos guiando e nos conduzindo. Significa que temos um ajudador que intercede por nós quando não sabemos pelo que orar. Significa que temos o poder de vencer o pecado e viver uma vida que agrada a Deus. Veja o que diz Romanos,
capítulo 8, versículo 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Isso significa que quando permitimos que o Espírito Santo nos guie, estamos realmente vivendo como filhos de Deus. Não estamos apenas vivendo para nós mesmos, mas estamos vivendo para a glória de Deus. Então, se você ainda está lutando contra o pecado e sente que não está vivendo o tipo de vida que Deus deseja que você tenha, lembre-se de que você é um filho de Deus. Você tem o poder do Espírito Santo vivendo em você e ele é capaz de transformar a sua vida. Tudo o que você precisa fazer é entregar sua vida a ele e permitir que ele trabalhe em você. Como a Bíblia nos diz em Tito, capítulo 3, versículos 4 ao 6. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Quando carregamos a presença de Deus em nós, passamos por uma transformação completa. Não se trata de melhorar a nós mesmos ou de nos tornarmos pessoas melhores. Trata-se de nos tornarmos uma nova criação. Assim como uma lagarta se transforma em uma borboleta, nós também nos tornamos um novo ser. É uma experiência incrível que muda não apenas nosso comportamento, mas toda a nossa vida. Os outros notarão a mudança em nós. As pessoas ao nosso redor verão que há algo diferente, mesmo que não saibam o que é. Quando a presença de Deus está em nós, é como um farol brilhando intensamente para os outros verem. Então, o que acontece quando carregamos a presença de Deus? Experimentamos o favor sobrenatural. Favor é quando temos lealdade no coração dos homens e não é algo que podemos desejar ou criar por nós mesmos. A Bíblia nos diz que o coração do homem é desesperadamente perverso e é raro alguém sair de seu caminho para beneficiar outra pessoa. Mas com favor, as pessoas serão compelidas a fazer coisas que nos beneficiem, mesmo que sejam estranhos ou inimigos. Também experimentamos a presença manifesta de Deus. É quando estamos cientes da presença dele e sentimos em todos os aspectos de nossa vida. É um sentimento incrível que traz paz, alegria e um senso de propósito. Experimentamos orientação sobrenatural. Quando carregamos a presença de Deus, temos acesso à sua sabedoria e orientação. Somos capazes de tomar melhores decisões e evitar erros, porque estamos conectados àquele que sabe de todas as coisas. E por último, experimentamos proteção sobrenatural. Quando carregamos a presença de Deus, somos protegidos de todo o mal. É como ter um escudo que nos envolve e nos mantém seguros. Um sinal de que recebemos o Espírito Santo é a presença dos frutos do Espírito. Como diz Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra isso, não há lei. Quando temos o Espírito Santo, produzimos frutos que refletem o caráter de Deus. E é isso que nos diferencia do mundo. Ser um filho de Deus vem com responsabilidades. Como lemos em Gálatas, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Estas são as características que devem ser evidentes em nossas vidas quando permitimos que Deus trabalhe em nossos corações. É uma jornada que leva tempo para que o fruto se manifeste plenamente em nossas vidas. Às vezes, podemos nos encontrar tendo dificuldades para mostrar essas características em nossas vidas diárias, mas sempre podemos nos voltar para Deus em oração e pedir ajuda a Ele. A chave é ser paciente conosco enquanto crescemos no fruto do Espírito. Lembre-se, o crescimento leva tempo, mas vale a pena. Então, como sabemos se estamos crescendo no fruto do Espírito? Bem, podemos olhar para cada um deles e nos perguntar se o que estamos manifestando está em nossas vidas. E aí é que precisamos nos examinar e ver se há algo bloqueando a comunicação entre nós e Deus. Davi sabia disso muito bem. No Salmo 32, ele diz que seus ossos foram consumidos por causa dos pecados não confessados em sua vida. E ele só encontrou alívio quando reconheceu seu pecado e o confessou a Deus.
Nós também podemos encontrar alívio quando confessamos nossos pecados a Deus e pedimos a Ele que nos purifique de toda injustiça. Portanto, se você está se sentindo distante de Deus, não se desespere. Confesse seus pecados a Ele e peça perdão. Lembre-se, a Bíblia nos diz que se confessarmos nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Como podemos ter a presença de Deus? Através da oração e adoração. Quando adoramos, estamos reconhecendo a grandeza de Deus e sua presença em nossas vidas. E quando há uma progressão constante da adoração, a presença é ainda mais forte. A adoração cria uma atmosfera onde a presença de Deus se manifesta. Mas não se trata apenas de adorar aos domingos. É estar consciente de Deus dentro de nós a cada momento. Estar ciente dele, como se ele estivesse bem na nossa frente. Lembre-se, o Espírito Santo habita em nós e podemos construir uma atmosfera da presença de Deus por meio das declarações, palavras, orações e adoração. Cada pessoa que tem um estilo de vida de oração e adoração será sempre portadora da presença de Deus e naturalmente começará a evitar lugares e atividades profanas. Percebemos que não podemos nos envolver em coisas ruins e ainda assim esperar levar a presença pessoal de Deus conosco. Como Pedro nos lembra, somos chamados a ser santos porque Deus é santo. Precisamos nos comportar de maneira a honrar a Deus, mesmo nas pequenas coisas. Levar a presença de Deus dentro de nós é um privilégio e uma responsabilidade. Vamos abraçá-lo plenamente e buscar viver uma vida que honre a Deus em tudo que fazemos. Minhas melhores lembranças da minha infância foram os pequenos momentos que passei com meu pai e todas as palavras que ele me disse. Meu pai não estava por perto o tempo todo como outros pais comuns, mas se havia algo que eu sentia falta, eram os pequenos momentos que passávamos juntos. E eu me lembro de tudo, e de quase tudo que ele me contava. Meu pai me levava na fazenda aos domingos enquanto toda a família ia à igreja. Passávamos a manhã percorrendo suas fazendas, vendo as plantações, animais e pássaros, e tinham aqueles momentos solenes e tranquilos que com meu pai sempre acabavam sendo verdadeiras lições. Foram tantas histórias, mas todas as vezes ele aproveitou essas oportunidades para me contar sobre minha história, minha ancestralidade e as culturas do meu povo. Coisas muito importantes que moldaram minha visão sobre tudo. Alguns anos depois, meu pai ficou doente e faleceu. O próximo amor que senti perto o suficiente de meu pai tem sido o Espírito Santo. Da mesma forma que meu pai me contava coisas importantes sobre meu povo e minha herança, o Espírito Santo também o faz, e ainda melhor porque ele me conta coisas importantes que não são apenas relevantes na manifestação física, mas também sobre acontecimentos no reino espiritual. O Espírito Santo quer lhe dizer algo importante sobre você e os planos de Deus. Tudo o que você precisa fazer na maioria das vezes é sintonizar no Espírito para ouvir instruções, orientações, repreensões e elogios dele. Eu sei que a pergunta que vem à sua mente é: mas quem é o Espírito Santo? Se você seguir este ensinamento até o fim, conhecerá o Espírito Santo e também poderá vislumbrar algumas das coisas importantes que ele quer lhe dizer. Então, quem é o Espírito Santo e o que ele veio fazer em nossas vidas? Primeiro, o Espírito Santo é um ajudador. Jesus falou isso aos seus discípulos e podemos ver nos livros de João capítulo 14, versículos 25 e 26. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. O Espírito Santo quer lhe dizer coisas importantes que o ajudarão. Pela nossa força não conseguimos prevalecer. Os homens tentaram no passado, talvez você também tenha tentado por conta própria no passado e não deu em nada. Ouça o Espírito Santo. Jesus disse aos seus discípulos que o Espírito de Deus viria e os ajudaria. Segundo, o Espírito Santo é uma fonte de poder. No livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, Jesus diz: mas recebeis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo,
E serei minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até nos confins da terra. O Espírito Santo é a fonte na qual você se conecta ao poder do alto. A informação que o Espírito Santo transfere para você pode ser traduzida em manifestações físicas ou em poderes espirituais conforme a necessidade. Você é fraco em seu corpo? Seu homem espiritual está fraco pelas batalhas da vida? O Espírito Santo é uma fonte de poder para lhe fortalecer e renovar. Terceiro, o Espírito Santo é o centro de todas as respostas. A Bíblia diz que esses três Espíritos, Deus, o Pai, manifestando em seu Filho Jesus Cristo, e o terceiro, o Espírito Santo, habitam juntos como um, desde antes da concepção da criação. Assim, o Espírito Santo tem todas as respostas sobre a criação, o tempo, o espaço e o futuro. Não há informação no mundo que seja oculta para o Espírito Santo, pois nada pode ser escondido dele. O livro de 1 Coríntios capítulo 2, versículos 10 e 11 diz: Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece senão o Espírito de Deus. 4. O Espírito Santo conduz você à verdade e ao conhecimento de todas as coisas. Acabamos de dizer há pouco que o Espírito Santo é o guardião de todas as informações porque ele esteve lá antes, durante e estará aqui mesmo depois que tudo passar. A Bíblia também diz em João capítulo 16, versículo 13: Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Deus diz que seu povo perece por falta de sabedoria, e a sabedoria é encontrada somente na verdade. Agora o Espírito Santo conduz e guia você ao conhecimento dessa sabedoria. A única maneira de enfrentar as mentiras que o diabo continua contando sobre sua situação financeira, seu estado de saúde e seu nível emocional é atacá-lo com a verdade, a qual o Espírito Santo o conduzirá. Quando o médico diz que há câncer em seu corpo, você confronta essa informação com a verdade que diz que nosso corpo é o templo do Espírito Santo e ele não habita em um templo doente. A razão pela qual muitos de nós estamos passando pelas situações difíceis que enfrentamos na vida atualmente é que ainda não obtivemos as respostas corretas para vencer esses obstáculos. Acredite em mim, existem pessoas no mundo que atualmente enfrentam os mesmos problemas sociais que você, mas parecem até que não estão passando por essas adversidades, pois o Espírito Santo lhes guia e dá a resposta. E assim evitam cometer erros que poderiam colocá-las em situações piores. O reino de Deus é governado pela justiça e pelos princípios pelos quais tudo funciona. Ouça-me, filho de Deus. O Espírito Santo quer lhe dizer coisas importantes que estão dentro da vontade de seu Pai, Jesus Cristo. Você pode ter emprestado seus ouvidos ao diabo por muito tempo, e ele os encheu de tantas mentiras e enganos. Mas estou lhe dizendo agora que o Espírito Santo deseja lhe dizer coisas profundas e libertadoras. No livro de Daniel, capítulo 2, versículo 22, a Bíblia diz: Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Não há nada oculto para Deus, ele sabe de tudo, ele vê antes que aconteça. Sua vida não é uma surpresa para o Senhor, pois ele fez você. Os brinquedos que eu mais cuidei enquanto crescia foram os que eu mesmo fiz. Eu os limpava, polia e lubrificava sempre porque eu os fiz, e eles eram muito importantes para mim. Assim também a sua vida está nas mãos de Deus. Ele criou você e assim, para o seu próprio bem, o Espírito Santo deseja lhe cuidar e lhe ensinar, para lhe trazer importantes respostas e lições que irão colocar sua vida em um rumo maior e melhor. Mais uma vez lhe digo, basta ouvi-lo. Como o Espírito Santo lhe diz as coisas? A primeira vez que tive um encontro com o Espírito Santo através de uma voz clara em meus ouvidos, me surpreendi. Abri os olhos e comecei a olhar ao meu redor, tentando ver se alguém sussurrava em meus ouvidos,
E quando percebi que era o Espírito Santo, fiquei em paz e algo novo dentro de mim se fez. O Espírito Santo falará de várias maneiras que você só precisa ser observador, manter seu espírito de discernimento aguçado e manter seus ouvidos abertos para receber as orientações e respostas que ele lhe trará. O Espírito de Deus não é falador. A palavra dele não virá até você sem que haja um propósito, e será sempre no momento certo. Uma das maneiras pelas quais o Espírito Santo irá falar com você é através de um testemunho interior. Você já orou sobre uma decisão que precisava tomar e, mesmo tendo a sua decisão própria, ainda assim não se sentia bem? Você sentiu aquela inquietação mesmo depois de orar por alguma coisa? Esse é o testemunho interior, muitas vezes, do Espírito Santo, dizendo para você não prosseguir com essa decisão. Muitas vezes ignoramos esses sinais e seguimos em frente nessas decisões cheias de dúvidas e então, no fim, tudo acaba dando errado. Uma outra maneira pela qual o Espírito Santo fala conosco é por meio da palavra de Deus. Agora, isso é muito interessante. No início da minha caminhada como filho de Deus, sempre achei algumas lições pouco práticas. E nesses meus questionamentos e dúvidas, em poucos minutos lendo a palavra de Deus, encontrei nas Escrituras a ajuda que precisava para combater essas dúvidas e questões. O Espírito Santo nos conduz à verdade que está escondida na palavra de Deus. Lembre-se de que dissemos anteriormente que o reino de Deus é governado por princípios, e a Bíblia é o livro de regras no qual esses princípios são documentados. Deus lhe dará visões e sonhos para o propósito glorioso que Ele tem para a sua vida. A Bíblia diz em Joel capítulo 2, versículos 28 e 29, E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. A Bíblia diz: aproxime-se de Deus, e Ele se aproximará de você. Tiago, capítulo 4, versículo 8, diz: Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Você já leu essa passagem antes? O que significa aproximar-se ou chegar-se a Deus? Talvez você esteja pensando: a Bíblia já não disse que Deus está mais perto de mim do que posso imaginar? Como então posso me aproximar de alguém que já está perto de mim? Sim, a Bíblia diz isso. Porém, para saber como se aproximar de Deus, primeiro você precisa entender o que isso significa. Você não será capaz de se aproximar de Deus se nem ao menos souber o que isso significa. Veja bem, entender o que significa se aproximar de Deus fará muito bem à sua vida cristã. Na verdade, o que é uma vida cristã senão uma caminhada íntima com Deus? Ninguém deve se alegrar mais na intimidade com Deus do que o cristão. Afinal, a Bíblia diz que agora somos um com Deus no Espírito por meio de nossa fé em Jesus Cristo. Livro 1 de Coríntios, capítulo 16, versículo 17, diz: Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. É triste que muitos indivíduos possam professar fé em Jesus e viver o resto de suas vidas sem conhecê-lo ou andar com Ele. Este não deve ser o seu ideal. Deus não quer apenas que você aceite Jesus em seu coração. Ele também quer convidá-lo a caminhar com Ele. É triste que muitos indivíduos possam professar fé em Jesus e viver o resto de suas vidas sem conhecê-lo ou andar com Ele. Este não deve ser o seu ideal. Deus não quer apenas que você aceite Jesus em seu coração. Ele também quer convidá-lo a caminhar com Ele. Surpreendentemente, este é um padrão desde o início dos tempos. Veja estes dois exemplos. Enoque. Gênesis capítulo 5, versículo 24, diz: Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Abraão. Gênesis capítulo 17, versículo 1, diz: Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. Uma palavra comum nesses dois exemplos é o verbo andar. Esta não é uma mudança física de etapas literalmente.
Em vez disso, conota entrar em sintonia com Deus. Andar com Deus significa entrar no caminho dele, comprometendo-se a entender sua pessoa, sistemas e sua obra. Muitos de nós paramos em conhecer as obras de Deus. Quando os olhos cegos se abrem, dizemos que é Deus e nos regozijamos para a sua glória. Quando você ganha um aumento no salário, você grita, glória a Deus. No entanto, Deus quer que saiamos dali. Ele quer que nos aproximemos e conheçamos seus caminhos, seu sistema de operação, pensamentos e pessoa. Isso é o que Enoque tinha com ele, e era isso que ele estava convidando Abraão a ter. Você percebe que quando Deus conheceu Abraão, o relacionamento deles foi construído em torno da promessa de um filho e prosperidade. Mas depois de diversos encontros e desenvolvimentos em seu relacionamento, Abraão cresceu acima das coisas e buscou a pessoa de Deus a ponto de estar disposto a oferecer seu filho Isaque, se isso agradasse a ele. Foi nesse ponto que Deus falou e disse, agora sei que você me teme. Gênesis capítulo 22, versículo 12, diz, então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Mas espere, Deus não deveria saber quem teme a ele ou não? Ele já não conhece todas as coisas? Talvez nunca saibamos a resposta completa ou perfeita para isso, mas posso dizer com intrepidez, Deus não estava falando isso porque não sabia. Ele falava porque Abraão havia provado algo que estava apenas dentro do seu coração até agora. Veja, uma coisa é ver que você ama alguém, outra coisa é demonstrar esse amor. Abraão acabara de demonstrar seu amor e temor a Deus por meio do sacrifício de Isaque. Tenho certeza de que você está começando a entender o que eu estou tentando dizer. Existem certas experiências e privilégios reservados apenas para aqueles que buscam e se aproximam de Deus. Aqueles que se sentem confortáveis com a mão de Deus nunca veem seu rosto. Salmos capítulo 103, versículo 7, diz, Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. E sabe o perigo aqui? As pessoas que estão muito acostumadas apenas com a obra de Deus são facilmente enganadas pela obra do diabo. Elas não sabem que o inimigo também pode fazer suas próprias cópias da obra de Deus de tal forma que, a menos que você realmente conheça Deus em espírito e verdade, você cairia nessa ideia. Não é à toa que a Bíblia diz que ele está disfarçado de anjo de luz. Jesus também alertou sobre o engano dos últimos dias e como tantas pessoas caíram nele. Mateus capítulo 24, versículo 24 ao 25, diz, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vô-lo tenho predito. O meu ponto é, aproximar-se de Deus é tão importante quanto correr sua carreira cristã sem cair no caminho e se perder novamente. Deus te ama muito, e é por isso que Ele está preparando você com essas verdades para evitar que você caia e para sustentá-lo até o fim. Certifique-se de prestar atenção nessas palavras e segui-las. Vamos olhar para trás em nosso versículo de abertura do livro de Tiago e vamos ver os versículos anteriores que conduzem a nossa escritura de abertura para nos dar uma melhor compreensão do que significa se aproximar de Deus. Tiago, capítulo 4, versículos 6 ao 8 diz, antes, ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Observe essas palavras. Ele fala sobre o suprimento da graça de Deus para os orgulhosos. Então ele fala sobre submeter-se através dessa graça a Deus e resistir ao diabo para que ele fuja de ti. Termina dizendo para você se aproximar de Deus para que possa se aproximar de você. Mantenha suas mãos limpas do pecado e seu coração puro da dúvida. Como isso ajuda a entender o que significa aproximar-se de Deus? Aqui está como. Assim como Enoque, Abraão, Davi, Moisés e todos aqueles que tiveram relacionamentos maravilhosos com Deus durante sua jornada terrena, aproximar-se de Deus significa alinhar-se com Ele, não apenas para conhecê-lo mais, mas para entendê-lo, amá-lo e servi-lo com toda a sua vida.
Alguém pode estar pensando, mas como alguém pode fazer isso? É mesmo possível? Sim, isso pode ser feito. E sim, é possível. Lembre-se de que a Bíblia nos diz que aqueles que farão proezas nos últimos dias serão aqueles que não conhecem seu Deus. E ouça, eles não o conhecerão à distância. Eles o conhecerão através de uma caminhada íntima com Ele. Eles conhecerão sua pessoa, sistemas, preceitos, sua vontade e sua obra, porque estão mais próximos dele. Se você está lutando para conhecer a vontade de Deus para a sua vida, saiba que precisa se aproximar dele. Se você se aproximar de Deus, Ele conhecerá seus desejos e facilmente os trará à tona em sua própria vida. Portanto, em vez de apenas orar, Senhor, me mostra a tua vontade, você também pode orar, Senhor, me leve para mais perto de ti. Tendo visto o que significa aproximar-se de Deus, vamos agora ver como você pode entrar em seu caminho, em sintonia com Ele, e gerar seu propósito em sua vida por meio de sua intimidade com Deus. O novo nascimento. Nunca podemos superestimar isso. Ninguém que não seja membro da família de Deus pode esperar se aproximar de Deus. Se você deseja conhecer mais a Deus e que Ele se revele a você como Ele fez aos nossos pais da fé, então deve entregar sua vida a Ele e abandonar uma vida de pecado. Não basta gostar de Deus, dos cristãos ou ir à igreja. Você deve ser salvo e renascido, recebendo sua vida em você. Ao cruzar essa linha, você garante seu lugar no céu e se posiciona para participar do que todo filho de Deus desfruta nele. Deus não criou o inferno para você. Quem lá vai, o faz por livre escolha. Não cometa esse erro hoje. O amor de Deus é um convite para a vida. Para se aproximar dele, você deve ser uma pessoa de oração. A oração é a força motriz de todo cristão. Se você fala mal com Deus, não há como ter intimidade com Ele. Um dia, depois de um momento de oração, ouvi estas palavras em meu espírito. Existe uma estreita ligação entre a oração e a consagração. Essas palavras grudaram em mim até hoje. Não consigo imaginar um cristão vivendo um estilo de vida consagrado com a graça de Deus sem uma vida ativa de oração. Aproximar-se e estar em sintonia com Deus leva tempo. É no lugar dessa oração que esse processo ocorre. Não ore apenas para pedir coisas, ore também para pedir mais de Deus. Ore para que seu coração ame e anseie mais por Ele. Se você estudar a vida de Davi, ficará surpreso com o quanto Deus significou para ele. Algo em Deus deve tê-lo tocado para fazê-lo buscar tanto a Deus. Você também pode ter esse algo. Peça a Deus para reavivar a sua vida de oração hoje, meu amigo. Você não pode sobreviver sem Ele, especialmente hoje. Outra maneira de se aproximar de Deus é desenvolver o estilo de vida de passar tempo com sua Bíblia, a palavra escrita de Deus, bem como os ensinamentos sólidos enraizados nas Escrituras por meio de literatura, mídia e pregações. A palavra de Deus é luz e vida para quem a encontra. A palavra de Deus tem o poder de mudar sua vida, mas é tão poderosa quanto o valor que você atribui a ela. Isso significa que, se você não atribuir valor, nenhum poder sairá dela. Mas se fizer isso, você se torna um recipiente do seu poder. A meditação. Através da meditação cristã, você esvazia sua mente para preenchê-la com a palavra de Deus. Ouça, quanto mais você ponderar sobre a obra, palavras e pensamentos de Deus, mais sua compreensão e fé crescerão. Você não pode permanecer o mesmo em suas relações com Deus se tiver o hábito de pensar nele e nas coisas que dizem a respeito a ele todos os dias. Outra maneira de se aproximar de Deus é passar tempo com pessoas ligadas a ele. As associações influenciam as ações. Uma vez que sua vida é um produto daqueles com quem você se cerca, entre muitas outras coisas, significa que se você se cercar de pessoas que conhecem a Deus mais que você também conhecerá mais a Deus. Imagine passar tempo com pessoas que sabem pouco ou nada sobre Deus, mas são levadas por todos os ventos. Você se tornará cada vez mais parecido com elas. Não cometa o erro de subestimar o poder dos relacionamentos em sua caminhada com Deus. Eles irão ajudá-lo ou afastá-lo. O jejum é outra maneira de se aproximar de Deus, uma maneira poderosa. Quando você jejua, enfraquece sua carne e abre seu espírito e atrai Deus para você. É por isso que uma das maneiras mais fáceis de buscar o conselho de Deus é através do jejum. Nesse momento, seu corpo está fraco e sucumbiu à sua autoridade. Você se purificou e pode ouvir Deus facilmente naquele momento. Compartilhe essas chaves poderosas com você.
por favor, não jogue elas fora. Você quer entrar no caminho de Deus? Certifique-se de que você está na fé em Cristo Jesus. Abandone sua antiga vida de pecado e entregue-se completamente para viver com Deus. Então, comece a passar tempo na palavra, em oração, jejum e com aqueles que conhecem a Deus mais que você. Com o tempo, você se encontrará andando na perfeita vontade de Deus para a sua vida. Você está atrapalhando sua tão esperada descoberta? Uma das coisas que aprendi recentemente é que você pode realmente ficar no caminho daquilo que está pedindo a Deus para fazer em sua vida. Você precisa aprender a se afastar e deixar Deus ser Deus, recebendo sua ajuda em vez de tentar ajudar a si mesmo. Cada vez que Deus falou na Bíblia, Ele usou palavras como: eu irei adiante de ti, vou enviar o meu anjo adiante de ti, meu espírito irá adiante de vocês. Veja, Deus gosta de estar na linha de frente. Assim como João Batista foi seu precursor, Jesus também é nosso precursor que foi à nossa frente para preparar um lugar para nós. Mas mais do que isso, Ele foi à nossa frente para preparar o caminho para seguirmos. E a Bíblia nos diz que Ele é digno de nossa imitação. Por favor, entenda que Deus está ciente de suas necessidades e lutas pessoais. É muito importante que sejamos constantemente lembrados dessas coisas, porque podemos nos deixar levar por nossas dificuldades a ponto de esquecer que Deus sabe ou até mesmo está interessado em nós. Isso mesmo, Deus está interessado em te ajudar a resolver os problemas. Seu amor não é do tipo que deixa você com seus problemas apenas para retornar quando as coisas estão indo bem. Veja, Deus não é uma diversão. Ele não é algo que você usa para esquecer o que está passando. Ele não é como o álcool ou alguns outros prazeres deste mundo, que usamos para nos alegrar uma vez e depois voltar a se lamentar em nossos apuros. Não, Deus é vida e luz. Ele é a vida que você precisa para viver neste mundo acima de tudo que o diabo e o inferno têm a oferecer. O verdadeiro significado e beleza da vida não está em nenhum lugar separado dele. Em outras palavras, você nunca encontrará o verdadeiro significado ou descanso fora de Deus. Jesus disse isso em Mateus capítulo 11, versículos 28 e 29. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Há uma música de Austin French que destaca essa verdade. Parte da letra traduzida é assim: você está cansado e incomodado, sobrecarregado por uma carga pesada, orando por mudança, buscando fé, esperando por um milagre? Você está se afogando em perguntas? Não consegue acreditar onde a estrada o levou? Há alguém que sabe a carga pesada que você carrega, e ele diz: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, todos os que estão sofrendo, vinde a mim. Serei seu abrigo, meu jugo é suave, minha carga é leve. E você pode encontrar descanso para a sua alma, descanso para a sua alma. Ouça, querido cristão, nosso Senhor e Mestre quer que você entregue a Ele seus fardos. Ele promete te dar descanso. Isso é o que Ele faz. Esse é o tipo de Deus que Ele é. Você pode dizer: bem, Jesus não está mais aqui pessoalmente. Como então entrego a Ele minhas lutas? Sim, Ele está ciente disso e já providenciou a solução definitiva. Enquanto falo isso, também sinto uma sensação mais profunda de realização dessa verdade. Veja, enquanto Jesus estava na terra, Ele não poderia atender todas as necessidades da vida de todos ao mesmo tempo, em todos os lugares. Ele não poderia estar em Jerusalém e em outro país ao mesmo tempo. Ele não poderia estar na Arábia Saudita e em algum outro lugar da África ao mesmo tempo. Sim, Ele curou todos que encontrou, mas apenas aqueles que estavam ao seu alcance. Mas agora há pessoas que acreditam nele em todas as partes do mundo. Jesus sabia que esse tempo chegaria e o plano eterno não era limitar suas ações ou poder apenas a Israel ou Jerusalém, mas aos confins da terra. Enquanto Jesus estava com seus discípulos, suas lutas eram dele. Um de seus discípulos era um fanático, um lutador pela liberdade. Ele provavelmente teria liderado tumultos, causado distúrbios e até matado antes. No entanto, Jesus ainda o chamou e fez dele seu discípulo. Cada dia passado com Jesus o mudava continuamente
E quando Jesus estava ascendendo ao céu, ele estava deixando para trás um homem, antes um zelote, mas agora um zeloso por Deus. Tivemos pessoas como Mateus, o cobrador de impostos, Pedro, o pescador, Maria, que teve 7 demônios expulsos dela, e muitos outros com lutas sombrias em suas vidas. No entanto, o Senhor os pegou pela mão, os conduziu em suas lutas e os trouxe para o outro lado da libertação completa. Agora, depois que Jesus ascendeu, pode parecer que estamos sozinhos, mas essa não é a verdade. Sua ascensão à glória possibilitou que ele se espalhasse no coração de qualquer um que o recebesse. Como? Através do Espírito Santo, o Espírito de Deus. Ele disse, em João capítulo 15, versículo 26, Mas quando vier aquele Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Observe as palavras que Jesus usou para descrever o Espírito Santo aqui. Consolador. O Espírito Santo, sendo Deus residindo em nós, é chamado de muitas coisas: fogo, advogado, mestre e consolador. Mas hoje quero que você o veja e o conheça como o ajudador. Ele não é apenas instrutor, mas o ajudador. Ele nos foi dado para nos ajudar. Você não recebeu o Espírito Santo apenas para falar em outras línguas. Ele veio para te capacitar a ser e estar quem e onde Deus quer que você seja ou esteja. Pedir a Ele para te ajudar a conhecê-lo melhor e confiar nele como ajudador é uma das maiores ações que você pode fazer por si mesmo, meu amigo e minha amiga. Dê uma olhada em si mesmo por um momento. Quanto apoio você pode dar a si mesmo antes de quebrar? Você sabia que existem milhares de pessoas que andam pelas ruas todos os dias com mentes ou personalidades quebradas ou que estão cansadas, agitadas e simplesmente frustradas com tudo o que está acontecendo em suas vidas? O mundo não torna mais fácil para você viver a vida que Deus quer que você viva. A mídia, a música, a moda e as indústrias globais não tornam menos difícil para o cristão viver acima do pecado. Em vez disso, quando você olha para tudo isso, encontra 1 milhão de sugestões para pecar contra Deus, para ser irresponsável como pessoa ou como cristão. Quando você ouve as notícias, tem todos os motivos para temer os males que ocorrem em todo o mundo e entrar em pânico com as situações econômicas. Os indivíduos estão lutando com batalhas pessoais. Famílias, governos e comunidades também estão lutando. Todos esses são indicadores de que precisamos de ajuda. Já ouvi pessoas dizerem: o céu ajuda aqueles que se ajudam. Não tenho certeza do que eles estão tentando dizer, mas se for para interpretar, diria que estão errados. Veja, é assim que a mente humana média pensa. Consideramos Deus mais um colega do que um pai. Mas você vê, Deus é suficiente. Ele não precisa da sua ajuda como você precisa da dele. Agora, isso não é uma licença para uma fé ou um cristianismo irresponsável. O cristão é responsável por confiar e fazer tudo o que for necessário para permanecer nessa posição de fé. Mas dizer que quanto melhor você se sair em suas lutas, mais Deus te ajudará, não se alinha com a palavra de Deus. Enquanto você continuar clamando a Deus e ao mesmo tempo lutando ou confiando em sua própria força para vencer o que quer que esteja enfrentando, talvez nunca veja realmente Deus trabalhando por você. Os discípulos na tempestade, quando viram que seu esforço não estava indo a lugar nenhum, chamaram Jesus e ele acalmou a tempestade com uma palavra. Devemos chegar a esse ponto em que dizemos: Senhor, minha força falhou, agora assumo o controle. Aqui está o que acontecerá quando lançarmos nosso cuidado no Espírito Santo, não em imprudência, mas em fé e confiança completa como nossa única esperança. Veja Isaías capítulo 40, versículos 29 ao 31. Ele dá força ao cansado, aumenta o poder dos fracos. Até os jovens se cansam, e os jovens tropeçam e caem. Mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão. Eles andarão e não se cansarão. Tudo se encaixará quando você permanecer firme no Senhor. Não importa quanto tempo demore. Contanto que esteja onde Deus quer que você esteja, você estará na posição certa para a sua bênção. Há uma história muito interessante no capítulo 35 do livro de Jeremias. A história é do clã familiar chamado os Recabitas.
O final desse capítulo registra Deus liberando uma bênção eterna sobre aquele clã por causa de sua determinação em obedecer em um momento de séria dificuldade e perversão em todo Israel. Como eles receberam esse reconhecimento e bênção do próprio Todo-Poderoso? Seu pai havia transmitido a eles uma instrução de que, enquanto vivessem geração após geração, deveriam se abster de beber vinho, construir casas e possuir vinhedos. Eles deveriam viver em tendas e confiar em Deus para as suas provisões enquanto o serviam com suas vidas. Esta instrução tornou-se uma tradição que cada recabita assumiu a responsabilidade de seguir. Eles o transmitiram através de sua linhagem de pais para filhos. Então, um dia, Deus enviou seu servo Jeremias para testar a obediência deles, dando-lhes uma grande quantidade de vinho para beber como um presente do homem de Deus. No entanto, este clã se recusou a aceitá-lo. Eles lembraram o homem de Deus da instrução de seus pais e como isso se tornou sua tradição. Isso impressionou tanto a Deus que ele os usou como exemplo para todo Israel. Ele falou por meio de Jeremias e disse aos israelitas que, embora eles tivessem ignorado suas advertências e apelos ao arrependimento, ainda havia essas pessoas que se encarregavam de guardar as instruções de seus pais, mesmo com toda a nação já tendo se desviado. E por causa de sua fidelidade, Deus lhe deu a promessa eterna de continuidade. Jeremias capítulo 35, versículos 13, 14, 18 e 19 diz: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Vai e diz aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: Acaso nunca aceitareis as minhas advertências para obedecerdes às minhas palavras? Diz o Senhor. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos não beberem vinho, foram guardadas, pois, até o dia de hoje. Não beberam, antes obedeceram às ordens de seu pai. A mim, porém, que começando de madrugada vos tenho falado, não me obedecestes. A casa dos recabitas, disse Jeremias: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Pois que obedecestes ao mandamento de Jonadab, vosso pai, e guardastes todos os seus preceitos, e tudo fizestes quando vos ordenou, por isso, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Nunca faltará homem a Jonadab, filho de Recabe, que esteja na minha presença. Por que essa bênção é tão importante? Em que sentido a continuidade no serviço a Deus é uma bênção significativa? A razão é esta, Jó 36, versículo 11. Se o ouvirem e o servirem, acabarão seus dias em felicidade e os seus anos em delícias. Enquanto houver alguém para servir a Deus, haverá alguém para recompensar e abençoar. Enquanto cada geração for agraciada por Deus para servi-lo, ela desfrutará constantemente da bênção de Deus como recompensa por seu serviço. Então, Deus está indiretamente dizendo que nunca faltará a este clã um motivo para ser abençoado enquanto viver na terra a serviço dele. Este é um legado que vale a pena imitar, querido amigo. Muitas vezes podemos nos perguntar por que perdemos certas oportunidades e certas bênçãos prometidas. A resposta é simples. Na maioria das vezes, muitos de nós não permanecemos fortes no Senhor por tempo suficiente. Esses homens e mulheres da família recabita nunca cederam às pressões de seu tempo, nem à pressão da própria nação, de suas comunidades, nem mesmo do grande homem de Deus. Será que Jeremias estava honestamente tentando fazê-los cair? Não. Ele estava simplesmente obedecendo às instruções de Deus. Você pode perguntar, então Deus estava tentando fazê-los cair? A resposta, mesmo assim, é não. A Bíblia nos diz que Deus não tenta as pessoas com a expectativa de fazê-las cair. Em vez disso, ele confirma nossas convicções, assim como fez com o pai Abraão. Deus sabe de todas as coisas, ele vê e conhece nossos corações. No entanto, uma das razões pelas quais ele toma medidas para confirmar nossas convicções é para nos mostrar nosso próprio coração. Veja bem, você não pode realmente dizer que é forte se nunca teve uma força testada por nada. Imagine alguém que nunca fez um exame ou fez qualquer tipo de teste, mas afirma ser super inteligente. Isso será questionado. Por quê? Porque não há nenhuma prova ou histórico de que essa pessoa tenha passado em qualquer exame ou teste. Veja bem, o exame ou teste não é para fazer nenhum aluno reprovar. Nenhum professor quer isso. Nenhum professor quer manter seus alunos repetidamente na mesma classe. A alegria do professor é saber que todos os seus alunos estão se destacando. Os testes e exames são para provar que o aluno realmente aprendeu o que foi ensinado.
Veja, Deus não é apenas nosso Pai, Ele também é nosso professor e instrutor. Em seu coração, creio que Deus acreditava que os recabitas passariam no teste. O plano era usar aquele teste como uma lição para toda a nação de Israel. Ele acreditou e eles não falharam com Deus. Isso me lembra das palavras em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Como os recabitas, todo filho de Deus como você enfrenta intensa pressão de todos os lados, especialmente em nossa geração de hoje. Quase tudo que está sendo divulgado nos chama a dar um passo para fora de Deus. Tudo está pedindo para você mentir, trapacear, fazer alguém cair, ferir os outros, tirar proveito de sua ignorância, fazer o que sua carne quer ou pecar contra Deus. A lista é muito numerosa para mencionar. Nunca houve mais necessidade do que agora de os cristãos permanecerem fortes. Daqui a pouco vou lhes dizer o que significa permanecer forte. Mas preciso que saiba que Deus tem os melhores planos para você. Assim como os recabitas, Ele pretende fazer de você um exemplo, um legado para os outros seguirem. Lembre-se de que Deus te chama de luz e sal da terra. Ele pretende usar a sua história e experiência como um testemunho para apontar as pessoas para Jesus. Seu compromisso com Deus não é simplesmente uma adesão às suas palavras, mas também uma oportunidade para Deus abençoar você e recompensá-lo por sua diligência. E quando Deus recompensa, Ele faz isso completamente. A Bíblia nos diz que Ele nunca se esquece do nosso trabalho de amor. Ele considera a infidelidade esquecer seu serviço. Portanto, tudo o que você precisar se encaixará no tempo dele. Seu trabalho é permanecer forte nele. Certifique-se de que você não está dando um passo para frente e outro para trás, mas permaneça totalmente no Senhor. A Bíblia nos diz para sermos fortes, não em nós mesmos, não em nossa inteligência, não em nossos amigos ou familiares, não em nossas posses, mas ser forte somente no Senhor. Quando você for forte no Senhor, Ele te capacitará para outras áreas, como fez com os recabitas. Efésios capítulo 6, versículo 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. No final das contas, a diferença entre os que correram esta corrida e os que não correram será aqueles que irão até o fim. Como você e eu, muitas pessoas correm esta corrida pela fé, seja no ministério, nos negócios, no casamento e em qualquer área. Eles tentam confiar em Deus para o melhor resultado. No entanto, diante da oposição ou pressão intensa, muitos desistem e se voltam para as soluções deste mundo. Desistem de buscar a Deus. Eles desistem de confiar e depender dEle. Em vez disso, se apegam a desculpas e opções no mundo que lhe custam a fé e o tempo destinados a Deus. Para estas pessoas, a corrida já acabou, as distrações interromperam sua jornada e agora estão fazendo outras coisas. Que este não seja o seu caso, em nome de Jesus. Ser forte no Senhor significa continuar recebendo sua força dEle. Ser forte no Senhor significa fazer de Deus sua única opção. Sim, haverá opções no mundo de familiares, amigos, colegas e organizações. Algumas delas até parecem boas, no entanto, não se alinharão com o plano de Deus para a sua vida. Por exemplo, os recabitas eram um povo que se abstiveram de vinho e tinham muitas posses. Eles deveriam viver uma vida simples. Esse era o chamado deles, seu compromisso com Deus. E eles foram fiéis a isso e seguiram Deus através daquele roteiro, e Deus os reconheceu. Todos nós temos chamados diferentes, mas quando se trata de permanecer em Deus, é a mesma coisa. É a obra da fé. Sua determinação pode falhar com você. Você já resolveu fazer algo e falhou? Você já prometeu a si mesmo que faria algo em um determinado momento e quando chegou a hora se viu fazendo outra coisa? Não há garantia de que sua resolução acontecerá em um dia ou de uma só vez. Pode levar algum tempo. Amigos são ótimos presentes, família e colegas também. Porém, ser forte neles é se colocar à mercê de sua decepção, porque, veja bem, qualquer um nascido de mulher na terra tem a capacidade de falhar com você. No entanto, há alguém que não pode falhar e nunca falhará com aqueles que fazem dele a sua força. Davi o chamou de minha rocha e minha salvação. Salmo 62, versículo 2. Verdadeiramente tu és a minha rocha e minha salvação. O Senhor é minha fortaleza, jamais serei abalado.
Por qual milagre você está confiando em Deus em sua vida? Você espera que certas coisas aconteçam ou mudem? Então verifique e veja onde você está, se no Senhor ou fora dele. Se você está firme no Senhor, certifique-se de que sua posição seja forte e não instável. Não hesitante, duvidoso ou temeroso, mas com determinação sincera. Por que isso é importante? Porque quando você se posiciona para receber algo de Deus, essa é a posição que Ele quer se encontrar com você. Se Ele vier e você não estiver lá, você perderá o seu milagre. Isso é o que está acontecendo com muitos cristãos hoje. Você trabalhou com fé por tanto tempo e no último minuto desistiu porque pensou que Deus não estava fazendo nada. Então, depois de um tempo, quando você olhou para trás, viu que todos que passaram pela mesma situação ou posição que você sempre foram abençoados. O que aconteceu? A maioria dessas pessoas estava vindo para colher a colheita que você plantou, mas como você não aguentou o suficiente para recebê-la, você desistiu e agora essa colheita é delas. Veja, as bênçãos ou o cumprimento da promessa de Deus não retornam a Ele depois de serem enviadas. Em vez disso, elas ficarão aqui até serem usadas. Então, se for riqueza, por exemplo, o negócio do qual você desistiu e vendeu pode se tornar um fenômeno global amanhã. A questão que ainda permanecerá é esta: você está firme no Senhor? Tudo o que você precisa, as coisas certas para você, certamente se encaixarão se você continuar firmes em Deus. Quando foi a última vez que você orou? Quando foi a última vez que você ficou com a palavra de Deus em meditação e oração? Quando foi a última vez que você se lembrou de que não desistirá de Deus, apesar das pressões ao seu redor, mas continuará buscando e servindo a Ele? Seja forte, meu amigo e minha amiga. Embora seu choro possa durar uma noite, sua alegria definitivamente virá pela manhã. Se você está se sentindo fraco, como se não tivesse mais forças para aguentar firme, peça forças ao Senhor. A Bíblia diz que Ele é a fonte de força para os fracos e aumenta a força para os que estão cansados. Continue firme, meu amigo e minha amiga. Tudo está prestes a mudar para o seu bem.